Putin foi categórico ao afirmar que uma possível entrada de países do Ocidente para ajudar a Ucrânia na guerra causaria efeitos globais, inclusive nucleares. O Mundial da Saúde anunciou que a Mpox, a antiga varíola dos macacos, começou a ser classificada como emergência mundial. E de uma potencial nova pandemia. Sobre o terremoto de magnitude 7,3 que atingiu o Chile. O abalo sísmico foi tão forte que moradores de São Paulo relataram sentir o tremor. Foi notícia no mundo inteiro. A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e afetou mais de 1,5 milhão de pessoas. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. 2 crimes cometidos por adolescentes marcaram o país na última semana. O garoto de 16 anos matou os pais e a irmã depois de receber um castigo e ficar sem o celular. No quarto, ainda em chamas, na casa de 2 andares, foram encontrados os corpos carbonizados de pai e mãe. Foi preso em flagrante logo após matar, com golpes de faca, os próprios pais. O cachorro da família, que tentou proteger os donos, também foi morto. A lua ganhou um tom avermelhado. O fenômeno é chamado de lua de sangue. Moradores de Goiás registraram uma espécie de arco-íris ao redor do Sol. É um fenômeno raro e bonito. Rapidamente, os vídeos do fenômeno começaram a circular nas redes sociais. Esse arco-íris de fogo que foi registrado no céu do Piauí. Os moradores de Picos foram surpreendidos por esse raro fenômeno. Pois é, o nosso dinheiro vai mudar. Dinheiro de papel moeda está com seus dias contados. Pois é, esse papel pintado vai acabar. Drex. Esse é o novo nome do Real Digital, a moeda virtual anunciada pelo Banco Central. Põe a palma da mão no sensor, a máquina reconhece e libera as operações, inclusive de saque. Ela paga tudo o que compra com a palma da mão. Você simplesmente faz isso aqui e paga tudo com a palma da mão. A cidade de São Paulo ganhou um reforço na segurança pública. É um cachorro robô que atua em grandes eventos. É o cachorro robô, testado em público pela primeira vez no jogo de futebol americano. It's the same techniques. It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. And as you can see, we started up with someone in a robot suit. Vocês não veem porque não querem. Vocês não escutam porque tampam os ouvidos para não escutarem. A verdade é que todos vocês gostam de ser enganados ou simplesmente estão caminhando em direção ao abismo por vontade própria. Vocês não veem as notícias. Vocês não escutam as notícias. Tudo o que está acontecendo neste mundo, Cristo disse que iria acontecer. Então por que continuam cegos? Por que continuam tampando os ouvidos, achando que tudo isso é mentira? Até quando Cristo terá que avisar vocês? Porque a hora está chegando. Não há tempo a perder com as coisas dessa terra, que são passageiras. Direi tudo o que está escrito para que vocês escutem a verdade que Cristo deixou para todos nós. Muitos de vocês satisfazendo com os prazeres deste mundo, achando que serão imortais, ou que a vida não irá acabar, ou que simplesmente o arrebatamento não acontecerá. Muitos zombam e dizem que Cristo não irá voltar para buscar a sua igreja, e dizem que Cristo morreu no passado e que simplesmente foi um homem bom e que não voltará mais. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou e está voltando para buscar a sua igreja, e aqueles que não estiverem preparados simplesmente ficarão aqui para colher aquilo que eles plantaram. Muitos acham que quando acontecer o arrebatamento, ficarão de boa nessa terra e farão tudo o que elas quiserem, pois não haverá mais religião no mundo, não haverá mais pessoas que pregam o evangelho de Cristo.
Direi para vocês hoje o que irá acontecer com todos aqueles que ficarem, e todas as palavras que Cristo Jesus disse que iria acontecer antes daquele dia, antes do fim do mundo, para que vocês vejam que não é mentira ou que é invenção, para que vocês acordem de uma vez por todas para verem a verdade e ouvirem também a verdade. Pois qual é o mais cego? Aquele que está andando com faixas nos olhos em direção ao abismo, sabendo que é um abismo, ou aquele que está de olhos abertos e ainda continua indo para o abismo? Digo a você que os dois estão simplesmente errados. Os dois estão caminhando na mesma direção, para o mesmo lugar, para um lugar de tormento. Então, para que vocês não venham ser enganados, para que vocês vejam a verdade, Cristo Jesus deixou essas palavras escrito neste livro, que é a Bíblia, para que vocês vejam que não é mentira. Muitas pessoas têm as suas Bíblias em casa e simplesmente deixam de enfeite, pois não querem ouvir a verdade ou só veem aquilo que elas querem ver. Separam versículos bíblicos favoritos como se fosse um filme. Não tentam se aprofundar, não tentam entender completamente o que Cristo Jesus deixou para todos nós. Muitos querem ficar desunidos, muitos dizem que são irmãos, mas odeiam uns aos outros, ou sentem inveja de uns aos outros. Muitos dizem ser igreja primitiva, mas na verdade não são, pois a igreja primitiva, simplesmente todo mundo era unido, ninguém se separava, todos pensavam igual, todos amavam o próximo como a ti mesmo. Então, como dizem que são igreja primitiva, como dizem tais coisas, certamente Cristo está triste com vocês. Muitos não querem fazer a vontade de Jesus e simplesmente fazem as suas próprias escolhas ou suas próprias vontades. Tudo para que elas se sentem bem, tudo para que o ego delas sejam todos alimentados. Cristo deixou uma palavra escrito em Gálatas para todos nós. Está escrito desta maneira em capítulo 5, versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Será que você tem um destes atributos? Será que você se identificou com essa palavra? Pois Cristo Jesus deixou para todos nós, para que sejamos mais parecidos com Ele e não com as pessoas deste mundo. Está escrito em uma palavra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então você me pergunta, o que significa isso? Significa da seguinte maneira: se você é cristão, se você serve a Cristo, se você ama a Deus, Deus quer que você seja diferente de todas as outras pessoas. Se as pessoas estão sendo trevas, se as pessoas estão sendo más, seja bom, seja bondoso, seja amoroso com o próximo, seja diferente. Isso Cristo disse para todos nós, pois somos o sal da terra, somos a luz do mundo, para que assim as outras pessoas que estão perdidas nas trevas possam ver a luz, para que venham até Cristo Jesus. Não significa que devemos ser melhores que ninguém, que devemos simplesmente maltratar uns aos outros, mas o que devemos ser é humildes. O que devemos ter é os frutos do Espírito, diferente dos frutos da carne. Mas voltando para a palavra de onde eu comecei,
Muitos assistem jornais, muitos mexem na internet e vê tantas notícias de coisas que acontecem sobre todo o mundo, mas não prestam atenção nos mínimos detalhes, não prestam atenção na palavra que Cristo Jesus disse para todos nós, que deixou para todos nós. Está escrito desta maneira no capítulo 24 de Mateus. Jesus disse para todos nós e deixou essa mensagem, para que venhamos estar sempre alertas. Está escrito desta maneira, a partir do versículo 4 em diante. Cristo deixou a mensagem da seguinte maneira: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vocês não percebem que todas as palavras que está escrito na Bíblia, que Cristo Jesus deixou para nós, é o que está acontecendo em todo o mundo? Rumores de guerras. As pessoas então fazem armas para matar umas às outras, armas nucleares, a ponto de destruir uma nação inteira. Já lemos em livros de histórias que reinos se levantaram contra reinos, assim como os romanos se levantaram contra outros reinos. Vemos notícias sobre fomes em países que estão na decadência de um colapso. Vemos doenças em todos os lugares. Assim então, pandemias em todo o mundo que deixam as pessoas doentes, matando todas com essas enfermidades. Porque acha que você ainda está vivo, é porque Deus está dando uma chance para você ainda se arrepender, para que você volte para Cristo, para que você esteja ao lado de Cristo naquele dia. Porque se dependesse do diabo, ele já teria destruído sua vida. O diabo teria ceifado e levado você para o inferno, pois ele não se importa com ninguém, ele não ama ninguém. O que ele quer é destruir todos, e se ele pudesse, ele apertaria todas as bombas nucleares deste mundo para exterminar a raça humana inteira. E não pense que isso é uma mentira, pois o desejo do diabo é levar o máximo de pessoas para o inferno, pois para aquele lugar de tormento o diabo será lançado no lago de fogo, e todos aqueles que também fazem o mal. Mas você se pergunta, por que ainda estou vivo aqui ainda? Porque estou ouvindo essa mensagem. Então você diz que simplesmente é uma balela. Mas a verdade é que no fundo de sua alma, você sabe que todas essas palavras são verdades e que tudo que está escrito na Bíblia, que está escrito na palavra de Deus é verdade. E você está vivo nesse exato momento. Se você acordou vivo nesse exato momento, é porque Deus deu uma oportunidade para você tentar novamente, para que você possa se arrepender, para que você possa voltar para Cristo, para que simplesmente naquele dia você não seja condenado. Pois diferente de outras pessoas que odeiam você nessa terra, Cristo ama você, Deus ama você e está esperando por você. Vemos terremotos em vários lugares, matando, destruindo casas, destruindo tudo isso. Mas Cristo disse na palavra, mas todas essas coisas são o princípio de dores, é só o começo, porque ainda virá
muito mais. Vocês podem ver notícias que se espalham pelo mundo de cristãos sendo mortos, sendo perseguidos por amar Cristo Jesus. Podemos ver pessoas se escandalizando, coisas acontecendo dentro de templos, coisas abomináveis. Homem, até quando tu enganarás? Também vemos falsos profetas se multiplicando como uma erva daninha, mentindo, enganando, usando de mentiras para ganhar somente dinheiro. Vemos pessoas que zombam de Cristo Jesus andando pelas ruas. A iniquidade está se espalhando como uma sujeira. O amor de muitos está esfriando como uma vela se apagando. Mas Cristo deixou uma palavra para todos nós. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E também escrito em outra palavra, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10: Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Cristo está dizendo da seguinte maneira: se você não se deixar contaminar com as coisas deste mundo, não se misturar com a sujeira deste mundo, certamente, e fazendo a vontade de Cristo Jesus, cumprindo todos os mandamentos, fazendo assim a vontade de Deus, Deus te guardará daquele dia. Você se pergunta, qual será aquele dia? Um dia de tormento, um dia de perseguição que virá sobre toda a terra, pois como Deus também é bom, Deus também é justiça, e esse mundo será julgado, e toda a podridão será lançada no fogo, será lançado no lago de fogo, junto com o diabo e todos os demônios. Chegará um tempo em que aqueles que quiserem ouvir a palavra de Deus não poderão mais, pois a palavra de Deus será proibida. Certamente adorarão o diabo, achando que ele é um Deus. Muitos terão que fazer a vontade daquele homem da perdição que virá sobre todo o mundo. Está escrito desta maneira em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 em diante: Ele foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Capítulo 14, versículo 9 em diante. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Em outras palavras, Cristo deixou essa mensagem para todos nós, dizendo da seguinte maneira: se aqueles que ficarem depois do arrebatamento, se aqueles que ficarem na terra adorarem tal homem que é a besta, tal estará adorando o diabo, e se aceitar a marca da besta, certamente fará aliança com ele, e então assim está sendo inimigo de Deus, e esse tal não poderá mais ser salvo, e simplesmente será condenado e lançado no lago de fogo de enxofre, e atormentado para todo o sempre. Está escrito assim também em Apocalipse capítulo 13, versículo 4 em diante: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E lhe foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ele foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua,
e nação, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo como está escrito, como tudo que vai acontecer está registrado na Bíblia. As palavras de Deus foram bem claras. Aquele que simplesmente adorar a besta estará adorando o diabo, e aquele que então colocar o sinal da besta na mão direita ou na testa, esse tal simplesmente sofrerá um castigo eterno. Ainda diz mais que tal homem terá poder e domínio sobre toda a terra, será adorado por todos, todos adorarão este homem, todos adorarão o homem do pecado, e aqueles que simplesmente não o servirem, que não o adorarem, certamente todos eles serão mortos. Mas para esses que serão mortos, Cristo deixou uma mensagem. Está escrito assim em Apocalipse capítulo 13, versículo 10: se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A verdade é que não terá outra maneira. Ou é morrer por Cristo e morrer amando Cristo, ou é viver adorando o diabo, pois aqueles que aceitarem a marca certamente não entrarão no paraíso. Então você se pergunta: terei que morrer amando Cristo? Não terá outro jeito? Digo que Cristo deixou a mensagem da seguinte maneira, escrito também em Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Executai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas são as palavras que Cristo Jesus deixou para todos nós, para aqueles que então acabarem ficando, pois não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui, porque a nossa morada é ao lado de Cristo, ao lado de Deus, o Criador de todas as coisas. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.